Quantas vezes hoje você conseguiu dizer não? Quantas vezes a semana passada você decidiu dizer não para alguma coisa que você não queria fazer e você se sentiu mal depois disso? A gente desde criança, desde muito pequeno, desde quando a gente nasce, melhor dizendo, a gente convive com imposição de limites. Quando a gente está na nossa fase inicial, dentro de casa, a gente só escuta não o tempo inteiro. Quando a gente vai para a escola, a gente entende que existem horários de intervalo, que na minha época se chamava recreio, existe horário de ir para a sala de aula, existe aula ao ar livre, na minha época se chamava aula de educação física, e a gente vai passando de fases. E a gente entra no mercado de trabalho e tem que se submeter a comandos, às vezes, impositivos e absurdos de chefes. E a gente vai fazendo relacionamentos e vai baixando a cabeça e vai dizendo sim para tudo e para todos e vai se sucumbindo. Imagine uma pilha de roupas. E a roupa que você precisa usar, a roupa que você quer usar, está embaixo de toda essa pilha. E você vasculha, vasculha, vasculha e não consegue encontrar porque o que você precisa está escondido lá no fundo. Então você precisa tirar todas as roupas ou com um olhar muito minucioso e direto na roupa que você precisa. E na nossa vida acontece da mesma forma que essa pilha de roupa. A gente vai dizendo sim para tantas coisas e para tanta gente e esquece a nossa verdadeira vontade. Geralmente, ela está escondidinha lá no fundo e ninguém tem acesso. E até mesmo eu perdi o acesso, porque há tanta coisa em cima que aquilo que realmente eu precisava e gostaria está escondida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Lívia Braga e aqui a gente fala sobre vida baseando-se na palavra de Deus. A gente se acostuma a dizer sim para tanta gente, para tantas coisas. E às vezes a gente diz sim para tantas coisas, querendo gritar um não muito grande. E aí eu te pergunto, por que você continua dizendo sim, quando na verdade você quer gritar um não bem grande? Talvez você já se acostumou tanto a invalidar ou anular aquilo que você quer, que você nem sabe mais como dizer não. Mas, para tudo na vida nós temos um exercício e talvez você precise começar a exercitar dizer não. E o vídeo de hoje, para além de dizer um não, eu quero que você aprenda a impor limites. Você precisa aprender a impor limites. E eu comecei te dando o exemplo desde quando a gente nasce. A gente ouve não ou ouve sim, porque nós temos limites. O teu pai, a tua mãe, a pessoa que te criou, muito provavelmente fez isso a partir de limites. Isso você pode, isso você não pode. Não coloque a mão aí, a gente não ouve muito mãe dizendo isso para a criança, não coloque a mão aí, que isso quebra. Não coloque a mão aí, porque você vai se machucar. Nós crescemos ouvindo nãos, porque existe um limite para cada coisa. E a gente cresce e perde aquela sinceridade, aquela transparência da inocência infantil e começa a dizer sim para tudo, sendo que na verdade eu queria dizer um não. E limites vão sendo rompidos, limites vão se desfazendo. E quanto mais a gente alarga ou estende esses limites, mais invasivo o outro se torna e mais eu perco o meu espaço. Grava isso porque eu vou te repetir. Quanto maior é o meu limite, quanto maior, mais estendido é o meu limite, menor é o meu espaço. O outro, a outra pessoa tem que entender que há um limite para tudo que ela vai fazer comigo. Se há alguém ou se há algo na sua vida
que você sente que tem ultrapassado aquilo que você acha tolerável, permitido, você precisa rever essa situação. Porque cada vez que eu digo um sim para outra pessoa, quando na verdade deveria ser um não bem grande, eu deixo não só de expor aquilo que eu queria, não só de expor a minha vontade, mas eu anulo o meu direito de ocupar aquele espaço ou ocupar aquela situação. E aí você começa a se tornar uma pessoa, sabe, uma pessoa tanto faz? Você pergunta para ela, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Uma pessoa tanto faz é aquela que você pergunta, você quer um suco de laranja ou um suco de manga? E ela fala, tanto faz. Se você perguntar para ela, você prefere que a reunião seja às 8 ou às 9? Tanto faz. Eu sempre penso que a pessoa tanto faz é aquela pessoa. Claro que cada pessoa tem uma história, a gente tem que rever com muito cuidado o que essa pessoa passou ao longo da sua infância e adolescência. Mas essa pessoa tanto faz, ela já há muito tempo tentou impor aquilo que ela gostaria e sempre foi anulada. Então, de tanto ter que ceder, hoje para ela tanto faz. E aí quando você vai vasculhar a vida e tentar entender o que aconteceu, ela nem se lembra mais quem ela é, do que ela gosta, o que ela gostaria de fazer, muito menos onde ela quer chegar. Quando você se torna essa pessoa tanto faz, você não analisa, você não contesta, não repensa ou não pensa na situação em que você está, porque você se acostumou que alguém pense por você, que alguém decida por você. Mas se nós somos responsáveis pelas nossas vidas, se eu sou responsável por aquilo que eu quero viver, eu não posso permitir que outra pessoa decide o que vai fazer com a minha vida. E é por isso que eu preciso impor um limite. Eu não posso permitir que ninguém me ofenda, eu não posso permitir que ninguém me maltrate, porque se eu sei que vai me fazer mal, eu não posso admitir, porque da mesma forma que eu não faria isso com qualquer pessoa, eu não posso permitir que pessoas façam isso comigo. Então, antes que você chegue nesse ponto, tanto faz, você precisa, se você nunca aprendeu ou se você sabia dizer não e foi se perdendo ao longo do caminho, está na hora de você começar a aprender que isso é não só saudável, isso é necessário. Quando eu digo que eu gosto, o outro pode aceitar ou não, mas quando eu digo aquilo que eu não gosto, o outro tem que entender que ele não pode quebrar essa regra. Porque se ele quebra essa regra, ele está invadindo meu espaço. Se ele invade meu espaço, ele está quebrando um limite. E quando o outro quebra um limite, eu já te falei agora há pouco, você começa a estender esse limite. Chega um determinado ponto que não há mais limite. Há uns 2 anos atrás, eu atendi uma moça que estava separada, com 2 filhos, e ela conhecia um rapaz do trabalho dela. Eles se conheceram, saíram algumas vezes, começaram a namorar e ela engravidou. Então ela estava namorando, meio que morando com esse namorado, com 2 filhos e grávida de um terceiro. E ela veio até mim por indicação, os meus atendimentos são sempre por indicação. E no atendimento, uma das coisas que ela mais reclamou é que ele continuava tendo, casado, morando com ela, os mesmos comportamentos de solteiro. E eu a questionei se no namoro, nesse breve namoro que eles tiveram, ela impôs algum limite. Eu questionei se eles estabeleceram algum tipo de regra. E ela disse que não. E como eu ouço isso de forma recorrente, as pessoas não sentam e as pessoas não fazem acordos, elas não estabelecem limites. Até aqui eu aceito, até aqui eu não aceito, isso aqui me fere, isso aqui eu concordo. As pessoas não sentam e não dialogam, as pessoas sentam e assistem o futebol, as pessoas vão a cafeterias, as pessoas fazem viagens longas,
fazem passeios maravilhosos, mas o elementar, o básico de uma relação, as pessoas não fazem. As pessoas não têm o momento de sentar, olhar olho no olho e dizer: isso aqui me incomoda e a partir de hoje eu não vou aceitar isso. Por isso que nós temos tantas relações doentes, tantas relações de dependência, entre tantos outros fatores, nós temos tantas relações doentes, de dependência, de exploração, porque as pessoas não aprenderam a impor os limites que elas acham conveniente. E conversando com essa moça, eu falei: aquilo que você não fez no começo, você precisa fazer agora. Não tem para onde correr, porque ou a sua relação vai melhorar, ou ela vai degringolar mesmo. É daqui para um encerramento, porque você precisa, todo relacionamento, toda relação, nós temos que ter acordos. E tempos depois ela voltou e ela falou que estava tudo bem, ela decidiu ficar com ele tinha mudado muito, porque eles enxergaram que havia uma criança e que não tinha culpa nenhuma nessa história toda, nessa bagunça de adultos, vamos dizer assim. Com essa história, e dentre tantas outras que eu já atendi e que eu já presenciei, as pessoas começam a viver a vida ou continuam vivendo a vida sem impor limites, sem dizer não. E eu sempre, quando exponho isso para as pessoas que eu atendo, é que quando você impõe limites, você tem algumas consequências. Eu falo que você tem alguns ganhos. E na minha vida eu já presenciei isso, eu posso testificar disso. Quando você impõe limite, você é uma pessoa mais respeitada. As pessoas ao seu redor, ou aquela pessoa em quem você colocou um limite, ela te olha até como se fosse, não com medo, mas ela vai pensar muito bem antes de fazer aquilo que você disse que não quer mais que seja feito. Em segundo lugar, você retoma o controle da sua vida, porque o outro, ou as pessoas à sua volta, elas estavam acostumadas a sempre você dizer sim, 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 e pode ser, ok. Quando a primeira vez que você diz não, quem estava acostumado com os seus sims, começa a prestar atenção que há alguma coisa diferente. Você retoma o controle da sua vida. Você tira da mão dos outros a gerência sobre a sua vida. Você passa a dizer o que você quer e como vai ser daqui para frente, o que você gostaria e o que você não gostaria. Isso é ter controle absoluto sobre a sua vida. Em terceiro lugar, muito atrelado ao primeiro, de ser uma pessoa respeitada, você passa a ser enxergada de uma outra forma. Eu sempre falo isso. A história a nosso respeito precede a nossa presença. Às vezes você nem chegou naquele lugar, mas já ouviram falar do teu nome. E quando você assume o controle da sua vida, você é uma pessoa que não tem dificuldade de dizer não e de impor limites, muito do que os outros vão ouvir é: ninguém machuca porque ela não vai permitir. Ela não é a pessoa que se permite ser invadida, ela não se permite ser maltratada. Você transmite segurança para os outros. Você transmite seriedade. Você passa a ser enxergada como uma pessoa, não uma pessoa fraca, aquela pessoa tanto faz, que eu falei agora há pouco, mas você passa a ser enxergado como uma pessoa séria. É uma pessoa em que qualquer coisa que eu combinar com ela vai ser levado para frente, porque ela é uma pessoa séria, é uma pessoa respeitável. Em último lugar, quando você aprende a impor limites, eu acredito que você cresce. E nesse aspecto eu falo por experiência própria. Eu sempre fui muito legal, eu sempre gostei muito de agradar as pessoas. Eu nunca fui uma pessoa de bajulação, mas eu sempre tentei ser minimamente agradável e ser gentil, porque eu acredito que isso faz parte da minha educação. Mas em muitas coisas eu fui muito permissiva. E eu falo, algumas dores que a gente vai carregando ao longo da vida é porque lá no início a gente não pôs limite. Disse um não tão simples. E isso foi virando uma bola de neve. Então, algumas dores que eu carreguei durante muitos anos foi porque eu não impus um limite. E as coisas começaram a mudar e houve situações que elas mudaram do dia para a noite. Foi apenas uma palavra e nunca mais voltou a acontecer.
uma palavra mudou completamente a situação para toda uma vida. E no começo, agora eu vou contar um testemunho pessoal. É um exercício muito difícil dizer não, porque no começo a gente vai se justificar. Eu morei numa cidade do Brasil onde as pessoas elas são muito receptivas, elas são muito calorosas e sem querer elas se tornam invasivas, porque é o costume delas, elas são assim, é a natureza delas. E eu sempre fui uma pessoa muito reservada, então logo que eu me mudei para lá, no segundo ano, me causava muito transtorno, me causava um incômodo muito grande, porque eu achava que elas não tinham bom senso. Na cabeça delas, poderiam fazer uma visita na sua casa. E eu me lembro que uma vez, numa roda, numa reunião de casais, eu falei sobre isso. E eu falei, não, para ir na casa da minha mãe ou para ir na casa de qualquer maminha, eu preciso ligar. Eu não vejo problema algum em ligar e perguntar, mãe, você está em casa? Eu sei que isso aqui, um monte de gente vai ser contrário e tá tudo bem. Foi o seu costume, o meu costume é esse. Qualquer pessoa que fosse à minha casa, ela avisaria, porque a minha mãe pode não estar em casa, minha mãe pode não querer me receber e é um direito dela. Eu não estou falando só da minha mãe, das minhas irmãs e dos meus amigos, eu faço isso com qualquer pessoa. E uma vez eu expus isso numa reunião de casais. Alguns deles presentes ali acharam um absurdo. Quando que eu tenho que ligar para minha mãe ou para minhas irmãs ou para meus irmãos para poder ir na casa deles? E uma, que é do mesmo lugar, que é da região, falou, não, para virem à minha casa precisam me avisar. E se eu não estou em casa? E se naquele momento eu estou com trabalho, porque ela era até médica, e ela falou, e se naquele momento eu estou no trabalho, se naquele momento eu precisei passar em casa, dar uma atenção para uma filha, a minha vida é muito ocupada, eu não tenho tempo para perder com gente que só vem para ficar jogando conversa fora. E aí eu achei curioso que uma pessoa que era da mesma região, da mesma cidade, teve um comportamento diferente, muito parecido com o meu. E nessa época, eu não impunha, e às vezes eu recebia as pessoas, eu fazia a melhor recepção, eles vinham, eles ficavam, eles iam embora, mas para mim era um desgaste muito grande, porque eu não queria ter recebido, às vezes naquele dia eu virei à noite, porque eu tive que estudar, eu virei à madrugada, e mesmo assim eu recebia. Até que eu entendi, e com o passar do tempo, eu vi que a única pessoa sobrecarregada, infeliz naquela situação toda, era eu. E assim, foi com o passar do tempo. Ah, eu posso ir à sua casa? Então, hoje não vai dar porque eu estudei, hoje não vai dar porque eu vou ficar com meu marido, hoje não vai dar porque a gente vai sair, hoje eu vou ficar com meu cachorro não passou bem. Eram histórias verdadeiras, porque eu nunca precisei mentir. Aconteciam mesmo as histórias. Noutra época eu teria dito, ai, pode vir, e eu sobrecarregada, cansada, recebia. E aí eu comecei a dizer não, só que esse não vinha com uma justificativa. Até que hoje eu moro num lugar onde ninguém vai na casa de ninguém, ninguém fala com ninguém. Eu moro num lugar onde você não sabe o que acontece com o vizinho do seu lado. Se você quer se encontrar, você vai à praia e tá tudo certo. E hoje eu digo, mais madura e entendendo que eu não tenho que dizer sim para todo mundo, eu não tenho que alargar os meus limites para colocar quem eu acho que não precisa entrar na minha vida, eu digo não com muita facilidade. Ah, e a gente quer sair hoje. Ah, então hoje eu não quero sair. Ah, e a gente quer fazer uma visita ao lugar. Então hoje eu não quero. Talvez eu venha atraindo o tipo, e isso faz muito sentido. Você começa a atrair o formato de pessoas que te entendem para sua roda. Eu estou há pouco tempo morando nessa cidade e eu vejo que as pessoas aqui respeitam muito o seu espaço. Algumas vezes já falaram, a gente queria sair hoje, então hoje a gente não vai dar, a gente vai ficar em casa. Eu gostei, então a gente vai ficar em casa, a gente vai para outro lugar. A gente diz não hoje com muita naturalidade. Eu aprendi a dizer não e impor limite com muita naturalidade. Mas isso foi um processo. Eu não fui sempre essa pessoa. Mas quando eu entendi que eu estava fazendo o maior bem do mundo para mim, tudo mudou. E eu espero que você, se você não tenha desenvolvido esse hábito, se você foi a pessoa que sempre foi dizendo sim para tudo, que você experimente a começar a dizer não. Mas um não confortável, aquele não que faz realmente sentido para você.
Esse foi nosso vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, escreve um sim bem grande que eu vou entender que você entendeu o recado. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, deixe o seu comentário se for relevante, se for abençoar alguém. Se você conhece alguém que precisa impor limites, dizer não, manda esse vídeo. Você não precisa falar nada, só envia esse vídeo que ela vai entender o recado. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!